E aí, pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Miguel Oliveira, atleta de fisiculturismo, e eu demorei uns dias aí para estar gravando porque eu estava aí pesquisando aí algumas coisas para estar melhorando o aspecto técnico aí dos vídeos, né? Alguma melhorazinha, né? Nada demais, para deixar os vídeos um pouco mais interessantes, né? Dando mais exemplos, dando exemplos mais visuais. Pretendo estar fazendo isso em breve, né? Então, o vídeo de hoje, o tema é o sal. Devemos usar o sal? Não devemos usar? Qual a função? Ele é importante? Ele não é importante? Ele vai me ajudar a ficar mais seco? Ele vai me ajudar a emagrecer? Ele vai me ajudar em alguma coisa? Ele vai me prejudicar? Ele vai... Enfim, várias questões aí que são levantadas a respeito do assunto. Eu gostaria de agradecer aí um dos amigos aí que acompanha o canal, Doug Patti, é o nome da conta, e esse rapaz, não sei, né, se é do desenho, se é por causa do desenho esse nome, mas ele me fez essa pergunta aqui já 2 vezes e eu analisei, né, e achei interessante porque eu também tinha essa mesma dúvida, né, quando eu era mais novo. Meus primeiros anos, aí, 2 anos de treino, eu comecei a pesquisar, então, às vezes, você acaba pesquisando e quanto mais você pesquisa, mais aparecem dúvidas. Então eu também tinha essa dúvida em relação ao sal, né? O sal, será que eu devia consumir? Será que eu não devia? Será que eu devia cortar? Será que eu devia... Enfim, né? O sal, o sódio, né? Ele, na cabeça de muitos, ele é tido como um grande vilão, né? Mas será que ele é mesmo esse vilão? Será que ele é um aliado, né? Será que ele... Qual será, né, a função aí desse mineral no nosso organismo? Será que ele tem alguma função importante? Será que não? Então eu vou estar falando aqui para vocês. Muito obrigado pela sugestão, Doug Patti, e estarei falando aqui sobre aspectos gerais. Depois estarei falando ali na questão aí do bodybuilding e como vocês sabem, né, eu vou estar dando o meu ponto de vista, né? Eu não quero passar aí a imagem de que eu sei de tudo, de que eu sou o dono da verdade. Então eu vou passar aqui algumas coisas que eu acredito e vocês depois assistam o vídeo, reflitam, pesquisem mais, pesquisem outras fontes aí e tirem suas próprias conclusões a respeito, né? Então, pessoal, não fiquem ouvindo bobagens por aí sem sentido. Então, vamos começar falando sobre o sal, né? O sal, ele também é conhecido como cloreto de sódio, né? E o sódio, o sal de cozinha, ele contém, obviamente, aí uma quantidade grande de sódio, né? Lógico. E quando algum praticante de musculação demonstra alguma preocupação aí com o sódio, geralmente, na maioria das vezes, trata-se de alguma preocupação aí de cunho estético, né? As pessoas pensam que o sal ele vai me deixar mais seco, vai me deixar com um aspecto mais fibrado, mais seco. Será que às vezes tem pessoas algumas mulheres elas pensam, será que alguns homens também, será que eu vou emagrecer se eu tirar o sal, não sei o que. Então pessoal, é isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo. O sal ele é um mineral, o sódio ele é um mineral essencial para o funcionamento do nosso corpo. Ele tem funções aí, primeiro eu vou falar das funções aí que esse mineral tem no corpo. O sal, ele num cenário ideal, o sal ele deve trabalhar ali, o sódio ele deve trabalhar em equilíbrio ali com o potássio. O sódio, esse aqui é o sódio, a função dele é segurar a água no nosso corpo, né? Ah, mas retenção de líquido, isso é bom? Espere. Então ele tem essa função aí de segurar a água no corpo, enquanto o potássio tem a função de excretar a água do corpo. Então eles têm que estar ali num balanço ali, né? Eles têm que estar trabalhando ali em sinergia. Então eles dois eles têm que estar equilibrados aí no organismo. E por que essa retenção ali, né? Segurar a água no corpo é interessante? Porque o nosso corpo ele é constituído ali de maior parte, né? Segundo estudos aí, algumas pessoas, alguns estudiosos costumam dizer que o corpo ele é 70% de água. Realmente, com certeza, o nosso corpo tem quase que composto ali de água. Então, você manter essa água nos lugares certos, ele é interessante. Então,
o sal tem essa função, ele mantém ali a água dentro do organismo. Então, eu fiz aqui uma guiazinha para não estar esquecendo de nada, né? Então, ele equilibra, juntamente com o potássio, ele equilibra ali esses controles de água do corpo, né? Então, consequentemente, você vai ter ali uma água dentro das células ali, e você vai ter água, desde que esteja tudo equilibrado, você vai ter essa água ali dentro das células, e isso vai te ajudar aí em coisas boas, né? Que no caso, principalmente para quem treina ali, contrações musculares, né? Uma boa hidratação, uma boa contração muscular depende de uma boa hidratação muscular, né? Você pode ver que por isso também a importância da alta ingestão de água, ingestões adequadas, né, na verdade. Então você tem esse benefício. Então o sal também, ele, com esse controle de líquidos no corpo, você mantém um ritmo cardíaco normal, né, um ritmo cardíaco adequado. E também, né, o sal ele ajuda também ajuda ali a metabolizar os macronutrientes, né? Então ele te fornece uma energia ali, ele ajuda você a trabalhar os macros aí dentro do seu corpo. Então vocês veem, olha, vejam quantos benefícios o sódio, né? Desculpe se eu falar sal algumas vezes, porque a gente às vezes acaba confundindo, mas vocês veem quantos benefícios aí o sódio ele apresenta, né? E como todos, como até macronutrientes, micronutrientes, minerais, vitaminas, tudo em equilíbrio, você vai ter benefícios. O problema é quando passa do equilíbrio e vira desequilíbrio, né? Então, o que acontece? Vamos seguir aqui vamos seguir aqui as coisas aqui, né? Então, né, você vê que a falta de sal, de sódio no corpo, você tem uma deficiência desse mineral, você vai sentir o quê? Você vai sentir fraqueza, cansaço, você pode sentir até vômito, diarreia, você vai estar com o corpo em desequilíbrio. Então é importante ali que você tenha você que não tenha essa... E respondendo a pergunta aqui, a tão falada pergunta aí, se o sal ele vai trazer algum prejuízo estético para o corpo? Vou chegar lá. Então vamos lá aos contras, né? Os contras? Qual seria um contra? O contra seria o excesso, né? Quando você ultrapassa ali uma barreira, né? Que aquilo ali se torna excessivo, você vai começar a ter problemas. Então vamos falar aí de vários problemas. Com certeza vocês conhecem alguém aí, você conhece alguém que tem problemas aí de pressão alta. Você vê que muitos no Brasil, o número de pessoas com problemas de pressão alta é muito grande, problemas cardíacos, isso é muito grande. Por quê? Porque no Brasil o consumo de sal ele é bem mais elevado do que as recomendações dos médicos, né? Comparando em outros lugares aí mundo afora. O brasileiro ele consome muito sal, sal, sódio, ele acaba consumindo bastante. Então o excesso disso, o que acontece? Quando você tem um excesso de sódio no seu corpo, vai acontecer o seguinte: você vai começar a segurar água em demasia, além da função a função que ele deveria fazer no corpo. Você faz aquela função muito mais. Então, quando você segura muito mais água no corpo, você vai ter muitos problemas, porque você vai ter mais água dentro do corpo. Então o seu sangue, no caso aqui então pessoal, continuando aqui o raciocínio, com uma quantidade excessiva de sódio no corpo, o seu corpo ele vai segurar mais água, e ele segurando a quantidade excessiva de água, ele vai aumentar ali o fluxo, ele vai aumentar ali a quantidade de sangue nos tecidos. Então as suas veias e artérias elas vão se dilatar, então você vai estar jogando um fluxo maior do que você deveria, do que deveria ser, né, dentro do seu corpo. Então isso vai levar a um aumento da sua pressão e, consequentemente, né, esse aumento aí vai fazer também o seu coração trabalhar de uma maneira, adicional, uma maneira acima do ideal. Então você também pode ter problemas cardíacos, né?
o excesso de sal, né? No caso agora falando de sal mesmo, né? O cloreto de sódio, ele também tem concentrações de iodo, né? E o iodo, ele em grandes quantidades aí no corpo, o iodo ele pode levar a problemas da tireoide também. E também outro problema do excesso de sal é que ele pode atrapalhar a absorção de outros nutrientes aí como o cálcio. E aí você pode ter também problemas ósseos. Então vocês veem, pessoal, você vê que o equilíbrio é a base de tudo, né? Acredito que na musculação, no bodybuilding, na vida, em tudo na vida, o equilíbrio ele é sempre mais interessante, né? Você vê que ele pode trazer muitos benefícios, mas usado de uma maneira errada, inadequada, ele pode trazer malefícios assim terríveis. E agora vamos falar aqui das recomendações, né? As recomendações médicas aí, elas falam algo aí em torno de 2 a 5 gramas aí por dia, né? Isso aí não é uma quantidade, 2 gramas é uma quantidade, é pouca quantidade, 2 a 5 gramas, mas detalhe, de cloreto de sódio, de 2 a 5 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha mesmo, né? Mas num cenário ideal também, muitos dizem aí, muitos médicos aí, muitos estudiosos, muitos pesquisadores dizem que num cenário ideal seriam 3 gramas de cloreto de sódio e mais 3 gramas de sódio retirados aí de outros alimentos. Sim, pessoal, temos alimentos bons aí que tem concentrações de sódio. Então, quando a pessoa fala, vou zerar o sódio, é muito comum isso no fisiculturismo, a pessoa diz, vou zerar o sódio. Na verdade, isso é muito difícil. Na verdade, quando a pessoa fala esse tipo de coisa, na verdade, ela quer dizer que ela vai zerar o consumo de cloreto de sódio, né? Não do mineral sódio em si, porque tem vários alimentos aí, principalmente muitos alimentos, até alimentos de dieta. Eu vou falar aqui para vocês alguns. Nós temos aí concentrações de sódio aí em brócolis, sim, alimentos de dieta, brócolis, espinafre, amêndoas, né? Iogurtes. Então, vocês veem aí que não, o problema é, para você atingir uma quantidade grande disso, advindo de alimentos naturais, é muito difícil. O problema mora nos alimentos industrializados. É muito difícil uma pessoa, falando agora na prática, uma pessoa apresentar ali uma grande retenção hídrica, assim, somente com cloreto de sódio, né? Vamos falar agora do mundo real. É muito difícil você chegar a estragar um físico ali, estragar ali você estragar ali o seu corpo ali somente com sal de cozinha. Geral, a maioria das pessoas, né, antes de se preocupar com o consumo aí do sal de cozinha, ela deve se preocupar com a sua alimentação de maneira geral. Por quê? Vou falar aqui para vocês, eu até anotei aqui alguns alimentos para vocês terem a noção da quantidade de sódio que nós temos aí em alguns alimentos, principalmente em alimentos industrializados. Aí que mora o perigo. Geralmente quando eu quero fazer uma dieta melhor, ou então algum trabalho com o pessoal da consultoria, eu gosto de evitar assim sempre que possível aí durante pelo menos algum bom tempo alimentos industrializados, porque eles contêm ali, além de outros problemas, eles contêm uma grande concentração de sódio. Então o problema mora aí. Você junta os alimentos industrializados que você consome no seu dia a dia, mais a quantidade de cloreto de sódio, então você vai ter uma bomba aí de sódio aí no final das contas, no final do seu dia. Então, vamos lá, pessoal, vou falar um pouco agora de uns alimentos aqui que eu anotei para estar passando para vocês aí, para vocês sentirem mais na prática, né, como os grandes campeões aí que eu achei aqui na minha pesquisa, né, que contém alimentos que contêm mais sódio. Vamos lá. O macarrão instantâneo, esses macarrão instantâneo, né, miojo, né, eles, lógico, obviamente que com tempero, né, o tempero ele leva, logicamente, que muito, né, o sódio dentro do alimento. Então, só para vocês terem uma noção, um pacote de macarrão instantâneo, nesse caso aqui colocaram até aqui o sabor galinha, né? Acredito que os outros também tenham, mas nesse caso em especial, né, 1951 miligramas. Vocês veem, quase 2 gramas aí só com um miojo. Então vocês veem, a pessoa não come geralmente só um miojo, a pessoa às vezes come 2, e fora isso ainda tem outras coisas que a pessoa vai comer junto, e aí come uma linguiça, vocês imaginem aí
a quantidade de como é fácil você extrapolar aí esses parâmetros, né? Então você vê, vamos ver aqui, macarrão instantâneo de carne em copo, né? Aqueles de copinho, tem até uma quantidade menor às vezes do que o pacote de miojo tradicional. Vejam só, 1.859 miligramas, não é pouca coisa para um simples alimento ali de uma refeição, ou até menos de uma refeição. Vamos lá, lasanha bolonhesa congelada, no caso meia lasanha, não é nem a lasanha inteira, 1.734 miligramas. Continuando, 5 unidades de nuggets, né? 742 miligramas. Um Big Mac, 813 miligramas. Um quarteirão, veja isso, meu lanche preferido. Uma unidade, 1.080 miligramas. Isso o quarteirão normal, né? Aquele com uma carne só. Vocês imaginem o triplo, o duplo. Salsichas, né? Uma unidade, uma salsicha, 399 miligramas, né? Então vocês vejam aí, pessoal, é muito difícil você... É muito fácil você, com alguns alimentos, uma alimentação muito desregulada, né, que você ultrapasse ali os limites, né, desse consumo de sódio. E isso a médio e longo prazo, isso certamente vai te trazer problemas para a saúde, problemas de... talvez a retenção hídrica ali momentânea seja o menor dos problemas, porque isso aí você consegue controlar facilmente e você consegue se livrar disso facilmente. Agora, existem problemas aí muito mais sérios do que o estético, né? Então, eu vejo muitas pessoas assim se preocupando com sódio, falando tanto de sódio, de sal, e a pessoa sequer tem uma alimentação ajustada. Por isso que eu falo, antes de você, lembrem-se disso, antes de vocês se preocuparem com o camelo, se preocuparem com a agulha, se preocupem com o camelo primeiro. As pessoas às vezes se preocupam com vários aspectos ali, né, coisas assim, e a pessoa se preocupa tanto com o sal, aí no final de semana a pessoa vai lá, come uma pizza de calabresa quase toda, vai lá, come quase metade de um salame, entendeu? Come lá 5, 6 salsichas, né? Você entendeu? E Big Lanche, então, minha nossa, a pessoa vai lá, compra um quarteirão, um Big Mac, uns nuggets, a batata também tem 300 e poucas miligramas de sódio. Então você vê, as pessoas mostram muita preocupação com detalhes e às vezes o grosso mesmo a pessoa não sei se por falta de conhecimento, ou não sei, a pessoa parece que ignora. Muitas pessoas parecem que ignoram isso. Então, fiquem atentos, pessoal. Na questão do sal, né, você cortar ou não o sal, vamos supor aí que você tem uma alimentação ali limpa, uma alimentação realmente limpa, não que as pessoas acham que é uma realmente. Você foi lá no nutricionista, você fez tudo bonitinho, o seu treinador preparou uma dieta para você ali, sei lá, frango, aveia, essas coisas que você já sabe, batata, arroz, carnes vermelhas, brancas, né, peixes. Então suponhamos que você tem uma alimentação ali totalmente equilibrada. O sal em si, você tem que usar muito para você extrapolar aí o consumo ali. E também tem uma questão muito importante que as pessoas não falam muito, é a questão da ingestão de água, né? Agora eu vou falar um pouco do fisiculturismo. Falei um pouco aqui aspectos gerais, né? Para pessoas comuns, né? Agora vamos falar aí para um fisiculturista, um atleta aí de um nível mais intermediário e avançado. Naturalmente, um atleta desse ele vai ter muito mais massa muscular do que uma pessoa normal. Esses cálculos médicos eles são baseados em uma pessoa média, né? Então, eles tiram uma média. E uma pessoa média não é um praticante de musculação avançado, certamente que não. Então, suponhamos aí um cara ali de 1,70 m com 95 quilos, ali, um cara com percentual de gordura de 8, 9%, então você vê que um cara com bastante volume muscular, né? E é muito comum no meio vocês verem, na internet nós temos alguns exemplos aí, o pessoal que consome até em fases ali de começo de preparação, meio de preparação, até quase no final da preparação, fazendo uma ingestão alta de sal de cozinha, né? A alimentação do cara está toda reguladinha, tudo certinho, então ele mantém ali um consumo de sal um pouco mais alto, né? Algo às vezes em torno de 10, 12 gramas,
para que ele possa manter ali boas contrações ali, colocar a água nos lugares certos, nos lugares que ele tem que colocar essa água, né, que é dentro do músculo. E um pouco fora do músculo também não vai ter problema, desde que não seja ali uma finalização. Mas a diferença é que um cara com esse perfil, ele vai ter uma grande ingestão de água. Você pode ter certeza ali que ele vai estar bebendo aí uns 4, 5, 6 litros de água tranquilamente aí por dia. Diferentemente, às vezes, de um sedentário ou de uma pessoa que não tem muito conhecimento nisso, que vai beber ali, o cara chorado ali, bebe nem uma garrafa de 1 litro por dia, o cara bebe ali 700 ml por dia, entendeu? Então, isso com o consumo exagerado de sal, seja de sal normal, seja de alimentos com sódio, seja de qualquer coisa, isso também vai ter um problema. É interessante que a ingestão de água para que você também elimine o que tiver que ser eliminado e você tenha um equilíbrio aí no seu corpo, mas seja você uma praticante avançada, um intermediário, o consumo de água ele é sempre muito importante, né, para manter as funções aí do corpo funcionando aí de maneira adequada. Então, pessoal, agora falando ali de fisiculturismo finalização, talvez esse boato aí de que a água seca, a água deixa o cara mais seco, que se cortar o sal, né, cortar o sódio, né, como dizem, deixa o cara mais seco, deixa o cara mais fibrado, essas coisas, isso tem um fundo de verdade aí, né? Não é uma unanimidade. Algumas vertentes, né, muitas vertentes aí de treinadores, eles cortam ali o consumo de sal, mas durante alguns dias, né? Ou às vezes um dia, às vezes 2, às vezes 3. Mas isso é uma maneira pontual, é uma coisa estratégica, uma coisa muito temporária, para questões muito peculiares ali para fins de finalização de atleta. Então talvez isso tenha corrido aí aos ouvidos aí de pessoas aí que não entenderam direito. Então você vê que o cara ele já fez toda a manobra que ele tinha que fazer, ele já baixou, ele tem uma boa massa muscular, ele tem uma boa ingestão de água, ele tem uma alimentação obviamente adequada, então ele já está com o percentual de gordura ali bem baixo, e às vezes devido até questões ali de bater peso para alguma categoria, ou então às vezes questões ali de estratégia do treinador, ele vai estar ali talvez limitando o consumo por alguns dias, às vezes até para depois fazer uma supercompensação, né? E o que acontece? Às vezes também nós vemos pessoas aí, atletas que fazem esse procedimento e dá errado, porque você tem que saber fazer isso e depende da pessoa. Isso que serve, aquele velho clichê é verdade, o que serve para um não serve para outro, isso realmente é verdade, pessoal. Isso não é uma balela, né? Algumas pessoas ali, cheguei a ver alguns atletas ali que restringem ali o consumo de sal, porém o percentual de gordura do cara não está adequado para uma competição. Aí o que acontece? O cara vai passar mal, se mata e o físico vai ficar com aspecto liso, vai ficar com aspecto até, sei lá, fora de forma, gordo, como vocês preferirem, porque não é a água, você só tira, você só ou reduz, ou alguns treinadores apenas reduzem o consumo, alguns tiram, né? Mas no caso, não interessa, você reduz, se você tira o sódio durante um curto período, é porque você já fez tudo, você já está com um percentual muito baixo, todos os músculos já devem estar muito aparentes ali, a finalização ela só vai dar uma pequena lapidada, o trabalho já foi feito antes, deveria ter sido feito antes, meses atrás, 4 meses atrás, um trabalho de definição, 3 meses atrás, vocês entenderam? Então às vezes tem atletas que às vezes tem essa ideia de que quando fizeram uma finalização e acabam às vezes fazendo banho de imersão, fazendo um monte de coisa. Eu não vou entrar no mérito aí se é certo, se não é. Eu só quero chegar no ponto que um atleta, para chegar a esse nível e ter algum tipo de benefício com essa retirada aí momentânea do sal, é porque ele já está com os músculos todos aparentes, ele já está num nível de definição ali de competição, ele simplesmente quer deixar melhor o que já está muito bom. Então se você acha que vai fazer alguma mágica na finalização, você vai todo liso, daqui a pouco você vai ficar calado, não vai, porque certamente você acumulou gordura, você não fez uma preparação decente, você não fez uma dieta legal, você não fez os cardios necessários, né? Você não fez o que tinha que ser feito, então não existe nenhum tipo de milagre. Então isso pode ter caído no ouvido do pessoal comum e o pessoal achar que, em alguns casos aí, deve ter ouvido algum atleta dizer que faz isso e acabou tendo um resultado. Mas por quê? Porque ele já tinha feito todo esse trabalho que eu falei anteriormente. Vocês entenderam? Então, isso para
se não houver fins de competição, né, na minha visão, se não tem objetivo competitivo, você pode ter um físico muito bom, um físico muito seco, só com o controle, obviamente, aquele equilíbrio, né, do sódio e potássio, só com o controle normal. Você pode ter um físico muito bom, uma aparência muito seca, mas muito assim, de você ser o cara mais seco da balada que você for, o cara mais seco da praia, sem você precisar fazer manobras de campeonato, coisas excessivas, né, porque nós sabemos, né, que isso não é saudável, né, essa desidratação não é saudável. Vocês viram todos os problemas que podem ser, como eu falei no começo do vídeo, vocês viram todos os problemas que pode acarretar ali uma desidratação profunda, podendo levar até a pessoa à morte, né, se a pessoa não souber fazer as coisas do jeito certo. Então, e você vê, são vários os malefícios aí de você estar restringindo ao máximo isso aí durante um período de tempo. E o que acontece? Em alguns casos, finalizando aqui, em alguns casos você pode também ter um efeito contrário, né? Tem muitos atletas aí, comigo já aconteceu isso mesmo também. Às vezes você está numa forma física legal, aí você quer fazer uma coisa muito para ficar melhor, é nisso que sempre que dá problema. Então, às vezes você faz a utilização ali de diuréticos muito fortes ali, aí o seu corpo ali ele começa a ter um processo de autodefesa. Então ele se defende e você acaba ficando com um aspecto retido do mesmo jeito, ou até pior do que você estava, porque essa questão da desidratação ela deve ser feita de um jeito muito técnico, muito é uma grande jogada aí das finalizações, né? Você tem que saber mexer com isso. Caso você não saiba, você pode até você quer melhorar, você acaba até piorando o seu físico. Tá certo, pessoal? Então, acredito que eu falei aqui tudo que eu tinha para falar e é isso aí. É isso que eu tenho para falar do sódio. Então, pessoal, não se preocupem aí tanto com a quantidade apenas do sal de cozinha. Se preocupem com a dieta num todo. Analisem como anda o seu consumo aí de alimentos industrializados. Comece a fazer as contas aí, pegue as tabelas de calorias, faça as contas e veja o quanto de sódio que você consome, mais o cloreto de sódio, né? Você tem na junção das duas coisas, você vai ter realmente aí muitos problemas, aí, muitos prejuízos quanto à sua dieta. Agora, se você tem uma dieta limpa, se você colocar um sal ali de maneira adequada, sem nenhum exagero, até em todas as refeições, eu acredito que você não vai ter problema algum com isso, né? Desde que você tenha uma boa alimentação, você treine, você faça os seus aeróbicos aí, né? Cuide da saúde do seu coração e que você tenha uma boa ingestão de água, né? Isso aí é que vai fazer a diferença no físico. Então não se apeguem a esses pequenos detalhes aí. Na verdade, o sal, o sódio, ele pode ser aí um grande aliado aí nas quantidades certas, seja de fontes naturais, seja um pouquinho do cloreto de sódio, né? E você também tem algumas outras alternativas. Você tem, se você quiser ali reduzir ainda mais um pouco, né? Não vejo tanta necessidade, mas se vocês quiserem aí, vocês podem estar procurando outras alternativas, como o sal light. Ele tem um pouco menos de sódio, ele tem menos sódio do que, não um pouco menos, tem uma quantidade consideravelmente aí menos do que o sal normal, né? O sal light tem, se você quiser ali preservar mais como o processo de industrialização do sal, esse sal normal, esse sal baratinho que você encontra no mercado, ele acaba perdendo os minerais. Então é um alimento muito pobre, né? Quer dizer, um alimento, sei lá, muito pobre. Então se você quiser essa maior preservação de minerais, também você pode estar optando pelo sal rosa do Himalaia, né? O original, né? Mas tomem cuidado, porque até isso existem falsificações aí no Brasil, né? Não sei se em outro lugar do mundo também tem isso, deve ter em alguns lugares, mas, né, você tem essas alternativas ali. E você também pode estar ajustando isso aí através de alimentos naturais, como já falei, e equilibrando tudo, você vai ter um físico muito bom. Você pode sim, o que vai mandar é a quantidade de músculos aparentes que você tem. Então, para isso, você tem que ter alguma musculatura com um percentual de gordura baixo, com pouca gordura, e você vai ter esse aspecto definido sem fazer nenhuma loucura, ali com o seu corpo equilibradinho. E essas coisas aí de tirar ou não o sal, isso é para uma reta final de preparação em alguns casos. Então, só fechando aqui o vídeo, no caso de atletas aí, né? Nós temos alguns atletas aqui que assistem o canal. Então, o que eu acho, né, sobre isso do sal? Devo tirar ou não para fins de finalização? Entendo, para fins de finalização. Eu já fiz
excelentes trabalhos aí. Talvez um dos físicos mais secos aí. Eu posso estar colocando aqui depois em alguma postagem para estar ilustrando aqui, enquanto eu não consigo fazer os efeitos assim de imagens aqui no vídeo. Eu já fiz trabalhos, em 2015 eu fiz um trabalho fantástico, né, junto com o meu treinador na época, né, eu consegui ser, por motivos aí que algumas pessoas sabem, fui vice-campeão brasileiro da NABA no clássico, fui vice-campeão brasileiro da WFF, fui vice-campeão paulista pela NABA em 2015. Então eu apresentei um físico ali muito seco, eu não tinha muito volume na época, né? Mas em questão de definição muscular eu apresentei um físico muito impressionante em relação à definição muscular, finalização legal e tudo, e eu fui com sal do final, do começo da preparação até o último dia. Eu não cortei nem um dia o sal. Então vocês veem que o físico ficou muito bom, né? Modéstia à parte, aí, o físico ficou muito legal. E também já fiz uma preparação quando fui campeão brasileiro em 2016, junto com o meu treinador. Nós fizemos uma estratégia ali de tirar o sal alguns dias, né? Se eu não me engano, não lembro bem, mas tirou alguns dias, o sal foi retirado e em seguida, no dia do evento, foi feita uma compensação aí do sódio. Eu posso estar falando isso mais pra frente em vídeos de preparação, eu vou estar falando isso. Então você vê, pessoal, existem vários caminhos para você ter um bom resultado. O físico ficou excelente nos dois, assim, na medida das minhas limitações físicas, genéticas e tudo que vocês já sabem, né? O que eu poderia ter chegado, eu consegui físicos muito bons com metodologias totalmente diferentes. Com sal, sem sal. Um treinador achava que não deveria, um treinador achava que deveria. A diferença é que quando você não faz o corte do sal, você no dia você está mais forte, né? Porque você não tem essa, você não tira tanta água. Então o que acontece? Mas às vezes é necessário. E o que acontece? Às vezes você, complementando aqui o vídeo, essa questão da retirada desse excesso o excesso de sódio, de sal, essas coisas para fins ali muito específicos, muito pontuais, extremamente temporários ali, apenas para fins de preparações. O objetivo é estar tirando ali o líquido extracelular, né, que é o que vai estar aparentando maior definição muscular, apresentando mais fibras mais aparentes na musculatura dos atletas. Então isso serve ali, um ajuste ali, uma coisa muito fina ali, um ajuste muito fino, muito suave, né, que vai estar dando grande diferença em campeonatos apenas, né, somente aos olhos de pessoas ali especializadas, juízes, né, e alguns telespectadores aí que conhecem mais a fundo aí, né, pessoal. Então, porque a partir do momento que você com essa baixa aí com esse exagero aí na retirada da água e do sódio, consequentemente da água, e você vai estar, às vezes, passando ali do ponto, você vai estar tirando água de dentro dos músculos. Isso não é desejável para um atleta de forma alguma, porque você vai estar dando aí o seu músculo um aspecto mais murcho, né? Flat, como alguns dizem, né? Quando alguns atletas falam sobre isso, flat, aquela musculatura vazia. E às vezes fica até difícil para fazer essa compensação no carb up e você acabar ferrando uma preparação inteira. Então, pessoal, mas tirando fins de competição, fiquem tranquilos aí, podem sempre, como eu disse, equilibrando aí os seus minerais, as suas vitaminas, seus macronutrientes, vocês não vão ter problema nenhum, desde que vocês façam isso de maneira coerente e responsável. O físico vai ficar excelente da mesma forma, desde que tenha musculatura, que tenha um percentual de gordura baixo. Então, bastam aí ajustes aí, às vezes você já vai, pequenos ajustes aí na sua alimentação, você já vai estar tendo grandes benefícios estéticos. E a questão isso, então, como já disse, retirar o sal não emagrece e não vai trazer nenhum grande benefício estético, a não ser em casos muito específicos ali, em fins de competição. E outra coisa, eu pretendo até fazer um vídeo, quer dizer, eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso. Existem muitas pessoas que alguns profissionais, né, eu vou estar até dando alguns exemplos, né, que passam algumas fórmulas para alguns clientes, né, até de uma maneira muito maliciosa, né, que induzem ali, né, mediante alguns mecanismos aí, fazem até o atleta de maneira muito irresponsável, faz a pessoa comum perder muito peso, né. Então a pessoa se anima, então a pessoa acredita que ela perdeu gordura, mas ela não perdeu, ela perdeu peso, perdeu água, né. Eu vou estar falando isso mais detalhado no vídeo aí, um vídeo
mais pesado. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, você pode estar aqui comentando, críticas construtivas, algumas dúvidas aí pertinentes aí, coisas que não sejam de cunho muito pessoal, porque a partir do momento que a pergunta é muito pessoal, é uma coisa muito difícil e irresponsável até de eu estar respondendo. Já falei isso várias vezes em vídeo, né, que com poucos dados, né, sobre a pessoa, eu jamais conseguiria responder isso de uma maneira decente. Então, pessoal, essas dúvidas, se vocês tiverem dúvidas aí que sirvam aí para um maior número de pessoas, como essa desse vídeo, vocês podem estar deixando aí. Quem quiser acompanhar melhor meu trabalho como atleta e acompanhar o canal, pode estar lá olhando lá no Instagram, @atletamiboliveira. E, né, para vocês que, só finalizando aqui o vídeo, vocês que gostam aí de animais, né, no caso cães e gatos, né, assim como eu, vocês gostam de cães e gatos como essa daqui, que eu vou mostrar para vocês. Fala com eles aqui, bebê. Oi, tudo bem? Então, se você gosta, eu não costumo pedir nada para vocês sabem, mas se vocês quiserem, né, tá acompanhando um trabalho de uma ONG, né, que faz um trabalho excepcional aí com cães e gatos, né, eles cuidam, eles tratam, eles fazem doações, se chama, eu vou colocar aqui na descrição. Então essa ONG se chama Abrigo Animais Almigos, né? Abrigo Animais Almigos. Eles fazem um trabalho bem legal. Se vocês quiserem aí, de repente, tá adotando aí algum animalzinho aí, né? Lá tem muitos animais muito legais aí. Vocês podem estar adotando. Quem que já adotou algum animal sabe que esses bichinhos, assim, quando você às vezes tira ele de uma situação muito difícil, ele vai ser eternamente grato a você. E é isso aí, pessoal. Eles aceitam aí doações, aí vocês podem estar ajudando. Eles colocam lá as contas, vocês conversem lá com eles. E é isso aí, pessoal. Esse é o recado que eu tenho para dar. Muito obrigado a todos aí. E valeu, espero que eu tenha ajudado. Eu espero que vocês gostem aí, comentem aí se vocês gostaram ou não. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até mais.